apenas respaldar um pouco, caso alguém tenha perdido um pedaço deste versículo de número 1. Então nós temos Tiago nivelando-se com os seus irmãos, mostrando para eles que além ou o fato dele estar trazendo uma exortação, uma direção para a igreja, não o colocaria acima. Pelo contrário, ele inicia o seu livro dizendo, neste capítulo de 2, meus irmãos. Então observe que Tiago vai falar acerca do Senhor da glória, e eu pedi, não sei se o áudio já tinha sido cortado neste momento, mas eu pedi para você não esquecer essa expressão, Senhor da glória. Não se esqueçam dessa expressão, porque vai fazer todo sentido dentro do contexto deste capítulo de número 2, escrito pelo pastor Tiago. O Senhor da glória. E o que ele vai dizer? Que este Senhor da glória não tem como ter fé nele fazendo acepção de pessoas. Irmãos, foi ensinado aqui na nossa primeira aula, no capítulo de número 1, disse para vocês que todas as vezes que vocês forem ler cartas e epístolas, pensa, tudo que é apresentado tem um porquê. Então, neste momento que nós estamos vendo Tiago aconselhando a igreja a não fazer acepção de pessoas, se você me escuta, comenta neste vídeo. Por que será que Tiago escreveu essa carta e neste momento, neste ponto da mensagem de Tiago, Tiago está orientando, redarguindo, direcionando, exortando a igreja a não fazer acepção de pessoas? Comente aí no vídeo. Como eu disse para vocês, todo ponto que vocês lerem nas cartas e nas epístolas tem algo por detrás daquilo. Se Tiago está escrevendo para os irmãos não fazerem acepção de pessoas, qual é a pergunta que nós temos que fazer para o texto? Por que Tiago está escrevendo isto? Por que Tiago escreveu neste versículo de número 1 de que nós temos uma fé no Senhor da glória e que nós não podemos fazer acepção de pessoas? Texto se explica com contexto. Texto sem contexto, texto isolado, vira pretexto. Então nós vamos ver o contexto do que está acontecendo para Tiago, primeiro, referir-se a Jesus como o Senhor da glória. Segundo, dizer para a igreja que ela não deveria e não poderia fazer acepção de pessoas. Vem comigo para o versículo de número 2, que diz assim: porque se vier a vossa assembleia aqui não é o ministério Assembleia de Deus, ok? Vai que tem uns novos convertidos. Então aqui assembleia vem no sentido de reunião. A palavra assembleia, dentro de uma forma simplista, significa local onde reúne-se pessoas. Então quando nós fazemos uma assembleia, estamos fazendo uma reunião. E Tiago vai dizer: meus irmãos, se vier a vossa reunião, assembleia, um homem com um anel de ouro em bons trajes, e entrar também um homem pobre com vestes imundas. Este versículo de número 2, Tiago está fazendo uma contraposição, ou uma demonstração oposta. Primeiro, alguém que teria muita condição entrando na reunião, que nós podemos chamar de culto, e alguém sem condição nenhuma, um pobre ou um pedinte, entrando dentro desta mesma reunião. Como a igreja deveria se portar? É isso que Tiago vai trabalhar nos próximos versículos, nós vamos acompanhar. Versículo 4 diz assim, versículo 3: e mostrardes respeito ao que se veste bem, e lhe disserdes: assenta-te tu aqui em um bom lugar, e disseste ao pobre: fica você em pé, ou assenta-te embaixo do meu estábulo, ou seja, dos meus pés. O que Tiago está dizendo é: se chegar na nossa reunião, lembra que ele falou sobre fazer acepção de pessoas? Aqueles que creem e têm fé no Senhor da glória. Glória fala sobre domínio, poder, majestade. Você tem fé naquele que tem todo o poder, todo o domínio, toda a majestade, a glória. Os céus proclamam a glória de Deus. Vimos, como diria João, a glória de Deus manifestada no seu Filho unigênito, com glória e verdade, na pessoa de Cristo Jesus. Então Tiago está lembrando os irmãos acerca desta glória que há em Cristo,
e está trazendo eles de volta agora para até mesmo o ambiente de culto e mostrando situações corriqueiras que podem acontecer e dizendo como que vocês tratam ou tratariam se chegasse em vossa assembleia, em vossa reunião, local de culto, alguém com anel no dedo, alguém se vestindo muito bem, e neste mesmo ambiente chegasse alguém com os trajes sujos, como se fosse um pedinte naquele local. E se você para aquele que se veste muito bem, senta nessa posição de honra, e para aquele que chegou como um pedinte, fica aqui neste local menos aplausível. Vamos ver o que Tiago fala sobre isso. Versículo 4. Ele vai dizer assim: não estáis sendo parciais entre vós mesmos? Ou seja, não estáis fazendo acepção de pessoas quando deixam um local de honra para uns e de desonra para outros de acordo com a sua condição social? Ou seja, se você tem muito, você é muito honrado. Se você tiver pouco, você é desonrado. O que é que estava acontecendo com a igreja ao ponto de Tiago ter que manifestar este escrito, este ensinamento? Tiago está nos mostrando que a igreja estava fazendo acepção de pessoas de acordo com a condição social que a pessoa tinha. Se a pessoa fosse abastada financeiramente, ela tinha uma posição dentro da igreja. É isso que Tiago está combatendo ao escrever sobre isso. Se a pessoa não tivesse uma boa condição financeira, era colocada de lado dentro da igreja. E quem dera se pudéssemos dizer que nós já vencemos este mal e que nem precisamos mais meditar neste escrito de Tiago. Mas a grande verdade é que o tempo passou e nada mudou. O que Tiago está escrevendo aqui há mais de 2000 anos continua sendo uma verdade, porque em muitos lugares você continua valendo apenas o que você tem. Eu vou repetir. O que Tiago está denunciando, isso aqui é muito sério, isso aqui é muito profundo, isso aqui é terrível. O que Tiago está denunciando é que a igreja estava fazendo acepção de pessoas, e eu vou além para você compreender o espírito do texto. O que Tiago está dizendo é que a igreja está olhando as pessoas de acordo com a aparência e vendo a aparência de alguns, honrando a uns e desonrando a outros, de acordo com o status quo, de acordo com o poder social, de acordo com o poder financeiro. E Tiago, como pastor, está combatendo isso, dizendo para a igreja que a igreja não pode ver como o mundo vê e olhar como o mundo olha. E Tiago está deixando uma exemplificação muito clara. Penso comigo que pode ter sido visto pelo próprio pastor Tiago, alguém de boa condição, chegando na igreja na época e sendo colocado em local de destaque. E Tiago pode ter observado que aqueles que eram mais pobres eram deixados de lado ou colocados em um local menos desejado. E Tiago está combatendo o que tem que ser combatido. Acepção de pessoas. Lembra lá em cima que eu expliquei para vocês que ele vai chamar de a fé que nós temos no Senhor, que é o Senhor da glória. Quando ele diz que o Senhor é o Senhor da glória, ele está dizendo, se a igreja lembrar que a glória não é do homem, pega isso daí e anota. Quando ele inicia se dizendo que essa nossa fé no Senhor é o Senhor da glória, e por isso nós não podemos fazer acepção de pessoas, ele está dando um alerta para a igreja. E ele está alertando a igreja que enquanto eles estão enaltecendo os homens, estão esquecendo quem de fato deve ser enaltecido, glorificado, honrado para todo sempre. O Senhor da glória e não os homens. Olha que profunda essa carta. Nós estamos ainda no versículo 4 e Tiago já nos ensinou tudo isso. Vamos continuar versículo por versículo. Versículo de número 5 deste capítulo de número 2. Continuando o 4, ele diz assim: não estáis sendo parciais entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes de maus pensamentos.
Pensamento, aquilo que vem de dentro, ou seja, o que estava acontecendo por fora só acontecia por fora porque eles tinham aquilo com eles dentro. Pensamento não vem de fora, o pensamento vem de dentro e é externado por intermédio das ações. Você pensa e depois age. Quando eles colocavam pessoas em algumas posições e outras em outras em desonra, Tiago está dizendo, estes maus pensamentos estão vindo de dentro. Ou seja, acordem para o que está dentro de vocês. Os irmãos que estão mandando mensagem aqui no WhatsApp, amanhã eu respondo todos vocês em nome de Jesus, tá bom? Continuando aqui, o capítulo de número 2, versículo de número 5 diz assim: ouve, meus amados irmãos, este ouve, que em outras traduções está escrito ouçam, significa entenda o que eu vou dizer com muita atenção. Tiago está chamando a atenção da igreja. Se ele está chamando a atenção da igreja, ele deseja, ele quer transmitir uma mensagem que a igreja não pode deixar de ouvir. Ele está dizendo, o que eu vou transmitir para vocês agora é de suma importância. Vocês precisam ouvir o que eu tenho a lhes dizer por intermédio desta carta. E o que seria de tão importante que Tiago chama a atenção deles ao ponto de dizer para eles, precisam ouvir. Eu preciso falar algo que vocês precisam ouvir. Vamos ver o que o texto diz? Ainda no capítulo de número 2, versículo de número 5, diz da seguinte forma: porventura, não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu àqueles que o amam? Irmãos, isso aqui é muito sério. Tiago continua batendo forte no assunto. Sabe por quê? Resumidamente, sem fazer nenhuma volta, sem dar nenhum retorno nisso daqui, Tiago está dizendo, a igreja estava simplesmente menosprezando as pessoas mais pobres. Eu vou repetir, Tiago não está dando volta, está tratando o assunto com muito cuidado, com muito respeito e com muito amor, mas ele está deixando algo bem claro em seu escrito. A igreja estava fazendo acepção de pessoas e destratando as pessoas mais pobres. Olha que texto profundo, olha que mensagem de impacto que Tiago está trazendo por intermédio do seu escrito. E olha que terrível que estava a situação da igreja. Continuando, para vermos o que a Bíblia tem a nos dizer por intermédio do texto. Diz o versículo de número 6. Mas vós desprezastes o pobre, não vos oprimem os homens ricos, e não vos levam aos bancos dos réus? Porventura não blasfemam eles o nome digno pelo qual fostes chamado? Tiago está abrindo os olhos da igreja. Tiago está dizendo, vocês estão querendo honrar justamente quem vos oprimem. Porque bem sabemos que a igreja não cresceu rica como hoje ela é rica. A igreja primitiva, a igreja inicial, foi uma igreja que passou por diversas provações e tribulações no decorrer de sua existência. Perseguições. Foi uma igreja em muitas fases, em muitos locais e momentos empobrecidas. Havia um auxílio, uma ajuda mútua. Havia uma cooperação entre os irmãos, até mesmo os que menos tinham condições, às vezes conseguiam ajudar outros, sim, mas não foi uma igreja enriquecida como posteriormente, no decorrer da história, conhecemos. E essa igreja, que era muitas das vezes oprimida, principalmente também pelo próprio povo judeu, que não aceitou a Cristo como Messias, o enviado de Deus, muitos oprimiu de diversas formas. Havia o período ali do Império Romano, impostos sendo cobrados de forma exorbitante. Então essa igreja empobrecida, Tiago está abrindo os olhos dela e dizendo, vocês estão querendo honrar justamente quem vos desonra, quem vos perseguem, quem vos trazem dificuldades dentro do reino, dentro da existência. E Tiago continua escrevendo, externando, abrindo o coração dele para aquilo que ele estava vendo, orientando a igreja, direcionando a igreja, chamando a igreja para um compromisso real com aqueles que o próprio Deus tinha compromisso, órfãos, viúvas, pessoas em dificuldades. Tiago está direcionando o pensamento da igreja, abrindo os olhos da igreja, mostrando para a igreja um caminho a ser seguido,
por meio desta fé viva em Cristo Jesus, o Rei da Glória. Tiago está tratando todo este momento que a igreja estava fazendo, se entregando a esta fase de fazer acepção de pessoas de acordo com o que elas tinham e mostrando para a igreja que só existe um Senhor, o Rei da Glória, digno, de fato, de ser coroado, adorado para todo sempre. Continuando o texto bíblico, ele diz: se cumprirdes a lei real, conforme a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo e farás bem. Lembra que Jesus resumiu, aquele que veio para cumprir toda a lei, resumiu a lei em 2 mandamentos? Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Onde está o amor ao próximo quando se faz acepção de pessoas? Tiago está puxando o coração deles, como o público, ao inicial conhece a questão judaica que vem do judaísmo, ele puxa justamente para esse cumprimento da lei, do qual Cristo simplificou em 2 mandamentos. E toda a lei, de fato, resume-se nesses 2 mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E nas entrelinhas, a pergunta de Tiago é, primeiro, lembrando a mensagem de Jesus, quem é o nosso próximo? Segundo, a pergunta que Tiago faz está justamente trazendo um sentido não só de quem é o nosso próximo, mas o que estamos fazendo com o nosso próximo. Dentro de toda a contextualização, Tiago está deixando bem claro para a igreja: vocês estão descumprindo o princípio, vocês estão descumprindo o sentido da lei de amar o outro como a si mesmo. Ou seja, estão em desacordo com a própria palavra de Deus. Onde existe acepção, não há amor que transmite ou que traz a união. Vou repetir. Onde mora a acepção de pessoas, onde mora a acepção, uma igreja que faz acepção não consegue ter o caminho do amor, unidade e comunhão. Continuando o próximo versículo do capítulo 2 da carta de Tiago, que é o versículo de número 9. Se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois condenados pela lei como transgressores. Se você faz acepção de pessoas, se você não vê o teu próximo como a si mesmo, você está cometendo pecado. E o pastor Tiago está afirmando isso para toda a igreja. Versículo 10. Porque qualquer que guarda toda a lei e errar em um só ponto, tornou-se culpado de todos, buscando o entendimento do sentido, da essência da lei de Deus, onde se você errasse em só um ponto, você já era condenado em todos os demais pontos. E resumidamente na lei, amar a Deus ou amar o próximo, qualquer um dos 2 pontos que você errar, automaticamente você vai errar em todos os outros preceitos do espírito da lei, que hoje é gravada, como diria o apóstolo Paulo ao escrever a Epístola aos Romanos, uma lei que hoje não é escrita em pedras, mas uma lei que foi escrita pelo Espírito em nosso próprio coração. Continuando o versículo de número 11, capítulo 2 da carta de Tiago. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não assassinarás. Ora, se tu, pois, não comete adultério, mas mata, és transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como os que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque receberá o juízo sem misericórdia aquele que não mostrou misericórdia, e a misericórdia sobre os... Tiago, ele traz todo um entendimento incorporado dentro deste sentido da lei, do qual ele está chamando a igreja para completude, ou ser mais completo. Lembra do capítulo 1? Lembrando que as cartas escritas, elas não são divididas por capítulos. Então todo o texto precisa ser compreendido dentro de todo o seu contexto. Então nós já estudamos o capítulo 1, estamos estudando o capítulo 2, e lembra do desejo de Tiago no capítulo de número 1, mostrando acerca da aprovação que vem para uma projeção, um crescimento em nossa vida espiritual, um amadurecimento na nossa fé. Tiago está puxando a igreja para ter este
só por intermédio desse amadurecimento, eles conseguiriam deixar de fazer essa acepção de pessoas. E é por isso que ele traz toda essa informação. Vocês podem estar acertando em muitas coisas, mas estão errando em outras. E Tiago traz esse sentido de sermos mais completos em Cristo. Como diria o apóstolo Paulo ao escrever aos Efésios, para que possamos chegar na plenitude, ou seja, há uma busca, uma procura, um desejo, uma escada para subir dentro da fé cristã. Um aperfeiçoamento mútuo, onde buscamos nos aperfeiçoar mutuamente, ou seja, eu te aperfeiçoando por intermédio da palavra de Cristo, você por intermédio do que você tem de Cristo, e a igreja vai amadurecendo por intermédio deste caminhar. E Tiago está chamando a esta responsabilidade para a igreja, as igrejas que receberiam esta carta. Continuando o texto, versículo de número capítulo de número 2, versículo de número 14, diz assim: Pois qual é o proveito, meus irmãos, se um homem disser que tem fé e não tiver as obras? Poderá a fé salvá-lo? E é aqui que muitos entram em contradição ou em uma guerra desnecessária entre o escrito de Paulo, salvação pela fé, justificação pela fé, e o escrito de Tiago. Mas para entender Tiago é muito simples. É só entender do que ele está falando. Tiago está falando sobre uma igreja que não somente fala, mas uma igreja que faz. Eu vou repetir, guarde isso daqui. A carta de Tiago, se você torcer ela, espremer ela, o que é que vai sair dessa carta? Vai sair da carta de Tiago este sentido. A igreja não é somente aquilo que ela fala. A igreja de Cristo, em sua essência, ela é aquilo que ela faz. Então, o desejo que Tiago tem é que a igreja comece a entender que evangelho não é apenas teoria, mas o evangelho é prática. Então, ele iniciou falando acerca da acepção de pessoas, neste capítulo 2, mostrando que nós temos fé no Senhor da glória, mostrando que a igreja estava tratando os que tinham mais condições com diferença aos pobres. Os pobres estavam sendo menosprezados e os ricos exaltados, colocados em locais de honra, enquanto os pobres, na reunião, na assembleia, aquilo que se reúne, ou local que se reúne, estavam sendo colocados nos piores lugares. E como Tiago vai tratar agora neste versículo de número 14? Ele vai dizer, qual é o proveito? Se um homem disser que tem fé e não tiver as obras, poderá a fé salvá-lo? Sabe o que Tiago está dizendo? Você, de fato, não existe nada que você possa fazer para ser salvo, a não ser crer. Como diz toda a teologia salvífica, ou soteriológica, melhor dizendo, a doutrina da salvação, toda a teologia soteriológica do apóstolo Paulo mostra a justificação pela fé. Você não é salvo por aquilo que você faz. Você é salvo por aquilo que Jesus fez. A salvação não é um ato que vem por intermédio de sua obra. A salvação é um ato que vem por intermédio da obra de Cristo em nós. Então, por que Tiago diz, neste versículo de número 14, da seguinte forma: se um homem disser que tem fé e não tiver as obras, poderá a fé salvá-lo? É aqui que a gente vai ter que usar o nosso pensamento para compreender a profundidade do que o apóstolo Paulo, do que o pastor Tiago está nos ministrando. Por que Tiago vai dizer isso? Um abraço a todos os irmãos, Alan Souza, Silene Santos, Diácono Jesuel Santos, Natan Colasso, meu amigo Robson também está por aí, Liliane, Edgar Nascimento, Raquel Reis, Wesley Silva, Pastor Eduardo, Joabe, Marcelo, Edgar Marinho, Rodrigo Barbosa, Eduardo Oliveira. Deus abençoe todos vocês. Se eu esqueci de alguém, me perdoe. Elizabeth Souza, Helena Santana, Tiago de Assício. Seu nome é quase internacional, profeta. Meu Deus, Tiago de Assício. Deus abençoe vocês. Vamos continuar aqui na nossa reflexão nessa noite, na carta de Tiago, capítulo de número 2, deste versículo 14, que ele diz acerca das obras. Ora, então nós não temos nada que possamos fazer para sermos salvos. Isso é uma verdade. Nada que eu possa fazer para ser salvo, a não ser crer.
E por que Tiago vai falar das obras? É que a gente não faz obras, ou seja, nós não temos ações, a igreja não age para ser salva. A igreja faz porque é salva. Eu vou repetir isso daqui, guarda na tábua do seu coração. Não existe nada do que você possa fazer para ser salvo, a não ser crer. Mas as obras que a igreja faz, a ação que a igreja tem, as atitudes que a igreja tem, não é para ser salvo, é porque é salvo. Então o que você faz no reino de Deus não é para obter a salvação, é porque você tem a salvação. E por intermédio da salvação que você tem essa impulsão do Espírito de Deus em sua vida para fazer algo em prol do reino de Deus. Então quem faz a obra de Deus, quem vive a obra de Deus, quem exerce a obra de Deus, não é para ser salvo, mas é porque é salvo. Ok? Este é o entendimento de Tiago. O que Tiago está dizendo nas entrelinhas é que é impossível estar salvo e ser infrutífero. É impossível estar salvo e não sentir a chama de Deus para fazer algo em prol do reino de Deus. É impossível estar dentro deste plano de salvação, ser alcançado pela graça e não transmitir esta graça. É como um copo que você vai derramando água. E o rio do Senhor, ele transborda. Da mesma forma, esse copo, conforme você vai derramando água sobre ele, as águas vão subindo e vai transbordando. Da mesma forma, o Espírito de Deus na vida do salvo. Ele enche a vida do salvo de tal forma que é impossível não haver a visibilidade da fé. E onde está a visibilidade da fé? Não é naquilo que você fala, é naquilo que você faz. Essa é a ideia de Tiago dentro deste texto. Evangelho não é aquilo que falamos. O Evangelho em nós é aquilo que vivemos. Então, a sua ação demonstra a proação de Deus na sua vida. Ok? Continuando o versículo de número 15. Se uma irmã ou irmão estiverem nus, carentes do alimento diário, e se algum de vós disser, vá em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhe dedes as coisas necessárias para o corpo, qual será o proveito? Tiago está chamando a igreja para viver a fé. Não uma fé que sente, mas uma fé que exerce. Porque evangelho não é um sentimentalismo, não é aquilo que você sente, é aquilo que você é em sua essência, e por intermédio da sua essência você vive aquilo. Aí Tiago diz, olha que coisa linda, Tiago vai dizer, se chegar algum irmão com fome ou sem vestimentas, você vai dizer para ele, vai em paz? Qual é o proveito? O que Tiago está dizendo é, se chegou com fome, a igreja tem que prover o pão. Chegou com frio, sem vestimenta, a igreja tem que prover a vestimenta. Eu postei esses dias no Facebook uma frase que dizia da seguinte forma, nós estamos em um tempo do Deus te abençoe. Mas eu quero ministrar que nós chegaremos em um tempo do eu te abençoo. Porque uma coisa é eu dizer para vocês aqui nesta noite, que é o que o texto está dizendo. Se chegar alguém com fome ou precisando de vestimenta e vocês disserem para eles, vá em paz, é a mesma frase que nós usamos, Deus te abençoe. Que Deus abençoe nós sabemos. Mas o que Deus deseja por intermédio deste escrito que chegou até nós é nos orientar que a igreja tem que usar um pouco menos o Deus te abençoe e um pouco mais o eu te abençoo. Porque é muito fácil liberar uma palavra como essa, vai em paz, e a pessoa vai em paz? Vai. Mas sem a provisão que ela precisa. Eu quero liberar uma palavra de Deus aqui nesta noite para nossas vidas, por intermédio da palavra de Deus como base para nossas vidas. Escuta. Nós precisamos ser uma igreja neste século 21 que não somente busca a bênção, mas que quer ser uma bênção. E eu quero ministrar essa palavra sobre os nossos corações nesta noite. Deus está procurando pessoas que não somente queiram bênçãos, mas que queiram ser uma bênção na vida de alguém. Isso é fé viva. Isso é manifestar a fé. Isso é pôr em prática a fé que temos. Porque uma coisa é como o Tiago está dizendo, olharmos para o aflito e para o necessitado e dizermos para eles, Deus abençoe. Outra coisa é abrirmos a nossa própria vida para dizer para eles, eu vou te abençoar. Pegou? Vamos continuar o texto bíblico que diz assim. Versículo de número
16 do capítulo 2 de Tiago. E se algum de vós lhe disser de paz, nós já lemos, 17, assim é a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. A fé que serve só para você é morta. Eu vou repetir, grava isso, é Bíblia. A fé que não serve para o outro, se você tem fé tão somente para si, essa fé, Tiago está dizendo que ela é morta. Se você não é um canal na vida de alguém, se você não é um canal para sua rua, um canal para sua cidade, um canal para sua família, um canal para sua casa, um canal para o local onde você pisa a planta dos teus pés, me desculpe, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo, a sua fé é morta. Vou ler de novo, é Bíblia, o versículo 17 diz assim, assim é a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Ou seja, não tem proveito algum, não tem utilidade alguma. Ah, mas eu fui em um culto, eu me enchi de poder. Pra quê? Não, mas é que eu fui na vigília esse final de semana e eu até caí no poder. Pra quê? Não, é que eu fui no monte essa semana e eu rodei no poder. Pra quê? Eu acredito que você fez tudo isso, mas pra quê? É isso que Tiago está dizendo. Não, mas eu participei de um culto e alguns usam até a expressão foi power. O culto foi power, poder total. Pra quê? Não, é que eu estive em uma campanha e ali o poder de Deus se manifestou e falamos em línguas e tudo bem, mas o que Tiago está dizendo é toda essa fé, seja fé salvífica, seja fé no poder do Espírito, seja fé que você queira exercer ou sentir, tudo bem, mas para quê? O que Tiago está dizendo é a igreja precisa sentir menos para si mesma e abrir-se mais para os outros, para o próximo. Porque lembrando a parábola do bom samaritano, o levita teve fé para ir ao templo de Jerusalém e voltar para casa em Jericó. O sacerdote teve fé para ir ao templo de Jerusalém e voltar para casa em Jericó. Mas só o bom samaritano teve fé para levantar o caído. Meu Deus do céu, isso aqui é muito forte. O que Tiago está nos trazendo é muito profundo. Tiago está nos alertando, e eu faço essa conexão agora com a parábola do bom samaritano. Será que a minha fé não está sendo usada simplesmente para subir para o templo de Jerusalém? E enquanto eu estou voltando para minha casa em Jericó, não consigo ver o caído no meio do caminho, sujo, ferido, precisando de azeite, precisando de óleo, precisando que alguém carregue ele para um local de descanso, para um local seguro, para ser cuidado. É isso que Tiago está dizendo. Pode pregar, mas se a sua pregação não for para atingir outras vidas, é inútil. Você pode louvar, mas se o seu louvor servir só para você mesmo, só para o próprio eu, é inútil. Você pode pastorear, você pode liderar, você pode ter agenda, você pode ser conhecido, mas se servir só para você, é uma fé inútil. E Tiago está dizendo, esta fé que você tem não pode servir somente para você, porque se essa fé que você tem em Cristo, essa fé que você tem em Deus, essa fé que você tem no Evangelho salvífico, essa fé que você tem no Espírito Santo, essa fé que você tem, se não servir para outros, é uma fé morta, é uma fé inútil, uma fé que não te leva para lugar nenhum, é uma fé que não vai atingir a vida de ninguém, é uma fé que não vai prestar para nada. Lembra de Jesus quando ele ministrou no Sermão do Monte? Ele diz, se o sal se tornar insípido, ou seja, sem gosto, sem vida, sem sabor, para nada mais ele presta, a não ser para ser jogado no chão e ser pisado pelos homens. Nessa noite, irmãos, diante da Bíblia Sagrada, eu ministro que Deus vai te devolver uma vida tão grande, Deus vai fazer você voltar a ser sal da terra, a luz do mundo, Deus vai acender a lamparina da tua vida espiritual, porque essa fé que você tem não pode servir só para você. Essa fé que você tem que ser uma fé viva, que alcance outras vidas, em nome de Jesus. Você consegue entender a essência do que Tiago está transmitindo? Se essa fé não atingir outros, ela é inútil. Se essa fé servir só para você entrar e sair de igreja, ela é inútil. Tiago está dizendo, igreja, acorda, porque essa fé precisa atingir outras vidas. Aleluias. Continuando, capítulo 2 de Tiago, versículo de número 18. Deixa eu ver quantos por cento está o celular aqui. Dá tempo, 31%, vamos lá. Versículo 18, porquanto o homem pode dizer... Aí ele vai falar algumas
intercalações que poderiam ocorrer por intermédio da mensagem dele. Portanto, o homem pode dizer: tu tens a fé, e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé, sim, as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. O que Tiago está dizendo é: eu poderei. Se você disser assim, que você tem fé e que eu tenho as obras, tudo bem. Mostra para mim a sua fé, porque eu vou mostrar para você a minha fé, não por aquilo que eu falo que creio, mas por aquilo que eu... Meu Deus, isso aqui é muito lindo. Tiago está dizendo, se você pode até intercalar o que eu estou falando e dizer que tudo bem, você tem as obras, mas eu tenho fé. Aí Tiago vai dizer assim, então tudo bem, mostra-me a sua fé, porque eu vou te mostrar a minha fé, não por aquilo que eu falo, mas por aquilo que eu faço. Lembra que eu falei para vocês anteriormente? Evangelho não é o tanto que falamos, mas o tanto que vivemos. Evangelho não é o tanto que conhecemos, mas o tanto que vivemos daquilo que nós conhecemos. E Tiago, o pastor Tiago está preocupado com isso, orientando, direcionando a igreja acerca disto. Que não é o tanto que você fala, é o tanto que você vive. Amém? Vamos continuar, próximo versículo, versículo de número 19, que diz assim a palavra de Deus. Tu crês? A pergunta, tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Os demônios também creem e tremem. Porém, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras está morta? Olha que interessante, os demônios também creem e eles também, pastor Alex Arthur, Cleide Bandeira, Silva Martins, Thaís Galdino, Deus abençoe a vida de vocês. Continuando aqui, então quer dizer que os demônios também creem que existe um só Deus, não somente creem, mas também tremem? E por que ainda são demônios? Se creem em Deus e tremem diante deste Deus que eles creem, por que ainda são demônios? Tempo. Brincadeira. Vamos lá. Só existe uma explicação para isso. O ato transformador, restaurador, justificador, vem por intermédio de uma ação primária do Espírito. E é interessante notar que o Espírito de Deus é santo e não habita onde há coisas imundas. Por que eles temem, tremem, mas não mudam? Porque não há neles o agir do Espírito. O Espírito de Deus não age em demônios. Isso é profundo. Então não basta crer e temer. Para estar em Deus e em Cristo, tem que se arrepender, além do crer e do tremer. É por isso que o Espírito de Deus, o ato transformador, habita em nós. Que temos a porta de oportunidade durante este período da graça de arrependimento. Para que haja então este preenchimento da parte do Senhor, nosso Deus. Agora, observe o próximo versículo que diz. Versículo 19. O 20, porém, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras está morta? Aí ele vai trazer exemplificações do que nós temos hoje como Antigo Testamento. Histórias que nós temos hoje no Antigo Testamento. E sabe por que Tiago vai trazer essas histórias que temos hoje no Antigo Testamento? Porque ele conhecia. Conheceu porque estudou e buscou para conhecer. É por isso que a mensagem de Tiago é rica. Porque ele tinha coisas dentro dele, enraizado nele, do qual ninguém tiraria. Podem te tirar um carro, podem te tirar uma moto, podem te tirar teu emprego, pode tirar de você teu bem aquisitivo, teu celular, tudo que você pode tocar, podem tirar de você. Mas o que você aprende de Deus, o que você semeia no reino de Deus, o que você coloca o seu coração dentro do reino de Deus, ninguém tira e ninguém toca. O que você está aprendendo aqui nesta noite, o ladrão não rouba, a ferrugem não pode chegar, não, o ladrão não mina. Por quê? Porque são coisas espirituais, semeadas no reino espiritual, colhidas também de forma espiritual. E Tiago está trazendo argumentos para aquilo que ele está falando, porque ele tinha. E só pode falar quem tem. Quem não tem o que falar. Então nós temos aqui um Tiago que está trazendo sua mensagem escrita com fundamentações
no que hoje nós temos como Antigo Testamento. E como é que ele vai provar que a fé não é só o que você sente? A fé tem que ser demonstrada por intermédio daquilo que você faz. Ele vai trazer exemplos bíblicos. Vamos ver o que ele vai dizer? Versículo de número 21. Porventura, foi Abraão, nosso pai. Pai do quê? Pai da fé. Não é assim reconhecido Abraão, o pai da fé? Porventura, não foi Abraão, nosso pai, justificado pelas obras? Abraão creu em Deus, e isto lhe foi imputado como justiça. E como ele creu? Agindo. Deus diz, sai da tua terra. O que ele faz? Permita-me linguagem simplista, informal e periférica. Deus diz para ele, sai da terra. E ele mete marcha. Ouviu e obedeceu. Exerceu. Foi. Agiu. Então ele está trazendo, ele vai trazer aqui algumas exemplificações de que a fé é a ação, a fé é vista diante da ação que você toma. Quem não tem ação, não tem fé. A fé viva, pelo menos. Você pode ter essa fé morta que Tiago fala. Agora, a fé viva é para quem age, é para quem tem coragem, é para quem tem atitude, é para quem, por intermédio de suas ações, demonstra a vivacidade desta fé. Continuando aqui, versículo de número 21 ainda. Quando ele ofereceu Isaac, o seu filho, sobre o altar, ele dá este exemplo de quando Deus pede ali a promessa, o filho da promessa. E como é que ele vai exercer a fé dele? Ele poderia ter dito, dou nada, o meu menino Isaac? Usar azar? Não. Usar azar, o que? Não. Mas o que ele faz? Ele exerce a fé, toma atitude, toma coragem, leva ele até aquele alto do monte. E louvado seja Deus, porque Deus já havia provido o cordeiro, a provisão. Porque quem sobe em obediência, desce. Isso aqui é lindo demais, anota isso daí em nome. Tem coisa que a gente estuda, tem coisa que Deus dá na hora. Quem sobe em obediência, desce com providência. Deus já havia preparado o cordeiro. Quem sobe em obediência, desce com providência. Eu quero ministrar sobre nossas vidas. Enquanto permanecermos no território da obediência, permaneceremos pisando em solos de providências da parte de Deus, em nome de Jesus. Continuando aqui, versículo de número 22. Está tão bom, infelizmente está acabando. Vamos lá, versículo 22. Vede que a fé operou com as suas obras, e que pelas suas obras a fé foi aperfeiçoada? Como? Fazendo, sendo, exercendo, crendo, indo. Versículo 23. E a escritura cumpriu-se, a qual diz, e Abraão creu em Deus, e foi-lhe imputado como justiça, e ele foi chamado o amigo de Deus. Fé. Como é que recebemos fé? A fé, ela não vem por artifícios humanos. A fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. E o texto diz algo muito lindo, que vai dizer que por intermédio da fé, Abraão ouviu, creu e fez. Então, por intermédio da fé, o texto vai dizer que Abraão tornou-se amigo de Deus. É você caminhando com fé. Isso aqui é lindo demais, irmãos. Eu vou guardar. Se você não quiser pegar para você, eu vou pegar para mim. É você caminhando na fé e Deus dizendo, a nossa amizade está aumentando. Oh, aleluias! É você andando com fé e Deus dizendo, a nossa amizade está aumentando. É você andando em comunhão com Deus, obedecendo, ouvindo, Deus te direcionando, Deus dizendo, sai do meio. Deus dizendo, sobe o monte, traz o filho. Você obedecendo e Deus dizendo, a nossa amizade está aumentando. O nosso relacionamento, o nível de intimidade está aumentando. Só tem um jeito de aumentar o nível de intimidade com Deus, obedecendo. Jesus vai dizer assim, sereis meus discípulos se fizerdes o que eu vos mando. Deus está falando com alguém aqui, vamos aumentar nossa amizade. Deus está falando comigo, ei Alex, vamos aumentar a nossa amizade. Como? Obedeça. Falo contigo, você obedece. Mando descer, desce. Mando subir, sobe. Mando ir, vai. Mando entregar, entrega. Vamos aumentar a amizade, a intimidade com Deus. Abraão fez isso, tornou-se amigo de Deus, como diz o texto de Tiago dentro dessa versão King James atualizada, ok? Continuando aqui o próximo versículo, íntimos de Deus, amigos de Deus. Vede então como que pelas obras o homem é justificado, e não somente pela fé. E não pela fé somente. E de igual modo, não foi também, aqui é naquele sentido,
é que somos justificados pela fé, como explica Paulo na Epístola aos Romanos, mas não fazemos obras para sermos justificados, mas fazemos as obras porque já somos justificados. Não fazemos obras para sermos salvos, mas fazemos obras porque somos salvos, ok? É neste sentido que Tiago está falando acerca das obras. É uma demonstração física, visual do que temos em nós, certo? Continuando, versículo 25. E de igual modo não foi também Raabe, a prostituta, justificada pelas obras, quando recebeu os mensageiros e os enviou por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Tiago usou ainda outro exemplo, Raabe, na época lá, da queda dos muros de Jericó, que Raabe ali deu proteção para aqueles moços que entraram ali para espiar a terra e recebeu justificação, não teve morte na família dela, recebeu livramento na família dela. Por quê? Porque agiu com fé. Não simplesmente disse, eu creio que este Deus aí de fato vai invadir, vai quebrar tudo aqui. Não, ela agiu. Protegeu os que eram de Deus. Fé demonstrada, fé vivenciada. A gente finaliza o capítulo 2 da carta escrita por Tiago com este sentimento no nosso coração. Não se acende uma lamparina, vou usar as palavras de Jesus, e coloca ela debaixo de uma mesa. Não se acende uma lâmpada e coloca ela debaixo de uma mesa. Foi um dos ensinamentos de Jesus para os seus discípulos. Em outras palavras, Jesus estava dizendo para os seus discípulos: deixem a luz brilhar. João, capítulo de número 9, versículo de número 5, ele diz: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Enquanto estou, ou seja, ele não estaria sempre em corpo físico, ele estava revelando aos discípulos que não estaria com eles, mas ele diz que enquanto estou no mundo, sou. Mas anteriormente ele tinha dito para os discípulos: vós sois sal da terra e luz do... Lá na frente ele fala: enquanto estou no mundo, sou. Mas lá atrás ele tinha dito: vós sois sal da terra e luz do... Ou seja, enquanto ele estava em corpo físico, ele está dizendo: a luz sou eu. Mas ele já tinha dito para os discípulos: vós sois. Por quê? Porque quando ele saísse da terra em corpo físico, ele estava dizendo: essa luz que sou eu, vou brilhar em vocês. Fé, obras. Alguém precisa conhecer o Evangelho, não por intermédio somente do que falamos, mas do que somos e do que fazemos. Que os atos falem mais alto do que as nossas palavras. Muitos não ouvirão o que nós pregamos, mas muitos ouvirão o Evangelho por intermédio daquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. Eu finalizo a mensagem deste texto do capítulo 2 da carta de Tiago dizendo-te: deixa a luz de Cristo brilhar. Não permita que essa luz se apague. Que as obras que Deus colocou em suas mãos proliferem, cresçam, desenvolvam-se, multipliquem-se por toda boa obra que vós tem desempenhado. Que Deus, em Cristo Jesus,